Dessa vez eu fiz o trabalho de casa e trouxe um slide. Vou pedir que, se possível, apague a luz aqui para... Menos essa aqui, por favor, para ficar visível os slides. Mateus 16, a gente vai ler de 1 a 3, né? Diz assim a palavra do Senhor. Todo mundo achou? Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Não sei se dá para os irmãos verem, acho que dá. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus e saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que eles lhes mostrassem um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos e te pedimos, Pai, pedimos ao Teu Espírito Santo que nos guie nas Tuas palavras. Nos guie, Pai, nos dê conhecimento não só intelectual, nos dê a disposição para praticar os princípios da Tua palavra, que a Tua palavra nos atinja em cheio e que nenhum de nós saia daqui essa manhã da mesma forma. Que sejamos impactados pelaquilo que o Senhor nos diz. Aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja, diz a Tua palavra. Então nós te pedimos, Pai, vem com a Tua palavra essa manhã. Vem com a Tua palavra essa manhã, tirando o impedimento, o empecilho, tudo aquilo que vem roubar, Pai, a semente do Senhor que vai ser plantada aqui. Nós pedimos que o Senhor venha repreender toda distração, todo sono. Ó Pai, tudo aquilo que pode desviar aquilo que o Senhor quer dar à Tua igreja. E nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem se assentar. Bom, pessoal, como já falei, o tema da mensagem é discernindo o tempo, ou discernindo os tempos, né? E eu queria falar com os irmãos que nós precisamos discernir o tempo que nós temos vivido. Ou seja, nós precisamos compreender os tempos que a gente está vivendo, né? Para que assim seja possível entender qual é a vontade de Deus para a sua igreja, entender quais são os planos de Deus, né? Os propósitos de Deus para a sua igreja. Irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, né, Jesus está respondendo a um ensinamento, na verdade, a um questionamento, né, que era um sinal do céu, né? E ele ensinava essas coisas para preparar os seus discípulos e nos preparar também por tabela, nós que lemos através dos tempos, né? No versículo 3, diz assim a palavra, no versículo 3 do mesmo texto, diz assim a palavra: e de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto dos céus, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Jesus, ele faz um questionamento, irmãos. Ele pergunta: como vocês sabem interpretar os aspectos dos céus, os sinais da natureza? Como vocês sabem interpretar vários sinais, mas vocês não são tão seguros assim para interpretar os sinais dos tempos, para estarem antenados no tempo, visionado, né? Como diz a gíria aí, né? Visurado, né? Como vocês não têm a mesma facilidade para interpretar os sinais dos tempos? E aí, meus irmãos, nesse versículo 3, a palavra tempo aqui, ela é diferente, né? Ela é diferente do tempo que a gente está acostumado a pronunciar como palavra, do significado dessa palavra tempo.
O significado da palavra tempo do ponto de vista matemático, que é contado por minutos, 5 segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, é o tempo cronos. Mas essa palavra aqui, que Jesus usa, é o termo kairos, que não significa um tempo dividido de forma matemática entre dias. Essa palavra kairos, ela tem um significado de tempo oportuno, um momento especial, uma manifestação da eternidade no tempo. Então, a gente pode chamar esse tempo que Jesus está se referindo aqui, é o seguinte, de o tempo de Deus. O tempo específico, o tempo oportuno, o tempo que não erra, que não chega atrasado, o tempo exato de se fazer ou se deixar de fazer algo. Um tempo exato de se encerrar ou de se iniciar novos ciclos. O tempo exato. A gente aprende, quando a gente estuda teologia, a gente aprende que existe uma coisa chamada... me fugiu aqui a palavra. Plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos. Então, pessoal, eu separei aqui 2 textos em 2 versões da Bíblia, é o próximo slide, para a gente ver uma coisa interessante. Para a gente diferenciar a palavra tempo do ponto de vista matemático, cronos, da palavra tempo, kairos. Para a gente discernir que existe um tempo oportuno. E de acordo com a gente, conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai se relacionando como sociedade, a gente percebe que há um tempo agindo. Há um tempo agindo. E Jesus disse que a gente tem essa facilidade de discernir os aspectos naturais, mas a gente tem dificuldade para discernir esse tempo absoluto. Então, meus irmãos, lá em 1 Crônicas, não precisa abrir, vai ser projetado, não sei se você quiser, fique à vontade. Em 1 Crônicas, eu separei 2 versões, eu vou ler a NVI, mas a que mais... a tradução que ficou melhor, de melhor encaixe aqui para o meu contexto, foi da King James. A NVI diz o seguinte, 1 Crônicas 12, 32. Da tribo de Isacar, 200 chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Eu queria chamar a atenção dos irmãos. Esse texto está dizendo que na tribo de Isacar, 200 chefes sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância. Eles eram agraciados com essa sabedoria, com esse conhecimento, e comandavam todos os seus parentes. Mas aí, a King James vai traduzir de uma outra forma, que eu queria que os irmãos prestassem atenção. O mesmo texto diz assim, e dos filhos de Isacar, os quais eram homens que tinham entendimento dos tempos, para saber o que Israel deveria fazer. Os cabeças deles eram 200 e todos os seus irmãos estavam sobre o seu comando. Irmãos, aqui no hebraico, a gente está falando do Antigo Testamento, a palavra tempo é moed. Moed. E significa, ciclos, ocasiões, significa o início e o fim de uma era. Então, o que esse texto, quer nos ensinar? Que aqueles da tribo de Isacar, eles detinham conhecimento de entender os tempos, de entender como uma era de como um ciclo era iniciado e quando ele se terminava, fazer uma leitura do tempo presente e discernir qual tempo eles estavam vivendo. Discernir o tempo como a tribo de Isacar significa entender e identificar o término de certas estruturas e o início de uma nova estação. Ora, irmãos, aqueles que trabalham com o mercado financeiro, eles olham a economia e eles pensam, olha, é tempo de se endividar, é tempo de investir, é tempo de adquirir. Mas em certas ocasiões, eles olham para a economia e falam, olha, é tempo de reter. É tempo de ficar mais tímido, é tempo de esperar.
Quando eles usam essas expressões, eles estão se referindo ao tempo, que não é o tempo da matemática, não é o tempo cronos. É o momento certo, o momento oportuno. Às vezes a gente olha, irmãos, para situações, a gente fala assim, olha, é tempo de eu não ser eu, não aplicar aquilo que eu estou querendo fazer. É tempo de segurar. E é desse tempo que eu estou falando. Então, como a gente entende isso? Quando a gente entende o que seria discernir os tempos que nós estamos vivendo, o tempo de hoje, algumas perguntas ecoam dentro do nosso coração. E eu queria compartilhar com os irmãos, né, algumas delas, né? Em que tempo a gente está vivendo, né? Em que tempo a gente está vivendo agora? Em que tempo a gente está vivendo agora, irmãos? É tempo de quê? Será que é tempo da gente festejar, se alegrar, enfim, esquecer os princípios, fazer igual aquele servo mau, né? Meu senhor está demorando, então vou comer, beber, né? Espancar os conservos. Qual o tempo que a gente está vivendo, irmãos? Qual o tempo? É tempo de quê? Qual o propósito para a igreja nesse tempo? Qual é o propósito para nós como igreja, irmãos? Porque se nós viermos à igreja, frequentarmos uma igreja como templo e viermos aqui e sentarmos no banco e não entendermos que nós precisamos ser igreja e não só frequentar a igreja, a gente nunca vai discernir aquilo que Deus quer através do Espírito Santo. A gente vai ser só frequentador de igreja. Mas quando a gente deixa de ser frequentador de igreja, a gente passa a ser a igreja viva do Senhor, ser uma pedra viva do Senhor, ser parte do corpo, a gente começa a discernir o tempo. A gente começa a discernir aquilo que Deus quer fazer. A gente começa a entrar, quando a gente está ali com intimidade com Deus, quando a gente fecha a porta do nosso quarto, irmãos, o Senhor começa a falar conosco, a gente começa a discernir, olha, poxa, é tempo de fazer isso. Olha, talvez seja isso que o Espírito Santo quer que eu faça. Talvez seja isso que eu deva fazer na minha vida. Talvez seja essa direção que eu deva caminhar. Talvez eu deva me resguardar de algumas coisas. Talvez eu esteja no tempo de me separar de algumas pessoas, de rever as minhas amizades, de rever os meus posicionamentos, de rever a forma como eu tenho me vestido, como eu tenho falado, de rever as coisas que eu tenho visto. Quando nós deixamos de ser frequentadores de igreja e passamos a ser a igreja viva do Senhor, nós seremos capazes de discernir os tempos. Então, meus irmãos, eu fiquei me perguntando como saber, né? Como saber, né, em que tempos vivemos, né? Porque hoje a gente é entupido com uma enxurrada de informações e é tempo de tudo. Por quê, meus irmãos? Se a gente vai na internet, né, tem um monte de gente falando sobre algum assunto específico e a gente não quer ficar de fora, a gente quer saber, então a gente se aprofunda naquele assunto, mas nem sempre aquele assunto é algo relevante, nem sempre vai trazer edificação ao nosso coração. Então, é tempo de um assunto. Às vezes a gente pensa que é tempo de assistir uma série que está todo mundo assistindo, então a gente vai lá e gasta muito tempo naquela série. Ou às vezes a gente pensa que é tempo de assistir, enfim, inúmeras coisas que nos distraem. Então, como saber discernir o tempo? Como saber, irmão, qual o propósito de Deus para a igreja dele nesse tempo? Qual o propósito da igreja nesse tempo? E eu me lembrei, alguns dias atrás, né? Eu fui trabalhar numa cidade chamada Guapimirim. Alguém conhece aqui Guapimirim? Alguém já foi lá? Que cidade aconchegante, né? Bonito, né? Transmite uma paz. Eu gosto muito de Guapimirim. Muito mesmo. Se eu pudesse, moraria lá. A violência daqui na metrópole ainda não chegou lá, graças a Deus. É uma cidade muito aconchegante, né? Quem puder visitar, né, Guapimirim, eu indico. E em Guapimirim, a gente ainda vê a figura daquele trenzinho antigo, né? Que tem uma linhazinha assim que cruza a cidade, né? Cruza uma parte da cidade. A gente vê as cachoeirazinhas.
E ainda tem aquela parada ferroviária, né? Em que você precisa parar para ver se o trem está vindo. Fica bem embaixo do pórtico, né? O pórtico da cidade de Guapimirim. Então você tem que parar ali e olhar, né? E aí, meus irmãos, tem uma plaquinha lá. O próximo slide, por favor. Até separei aqui para ilustrar. Tem uma plaquinha. E o que está escrito na plaquinha? Ó, pare, escute, olhe. Eu comecei a pensar, não estou discernindo o tempo? Por quê? Se eu não discernir o tempo, vem o trem, né? Ó, pare, escute, olhe, né? Use os sentidos. Não, lá não tem sinal. Então, meus irmãos, use os sentidos, né? Discirna o tempo. Então, talvez, irmãos, talvez nem todos nós esteja consciente do estado do mundo. E alguns que estão conscientes estão desesperançosos, desorientados. Eles até discernem qual é o tempo. Eles falam, poxa, estou até discernindo, mas poxa, cara, eu já fiz tanto isso, né? Eu já fui evangelizar, olha, eu já fui diácono, enfim, já fui pregador da palavra, eu já fui servo fiel do Senhor, mas agora não é mais meu tempo. Vamos deixar aí, vamos deixar para os mais jovens, estão vindo cheio de força, cheio de gás, não é isso, irmãos? Só que eu vim dizer aqui para você o seguinte, no reino de Deus não tem aposentadoria não, tá? O Senhor não tem aposentados no reino dele, tá? Enquanto a vida, você ainda é o servo do Senhor. Ainda é produtivo na obra dele. Então, meus irmãos, alguns de nós estão nesse contexto de desesperança, né? De desorientação. Por quê? Porque ainda não aprenderam a discernir o tempo. Às vezes se perderam, se distraíram, perderam o foco, a direção, né? Então, quando a gente para, quando a gente olha e quando a gente escuta, quais são os sinais que a gente percebe? Quando a gente para lá, que a gente medita na palavra de Deus, e assim, meus irmãos, eu percebi uma obra do inimigo na minha vida. Eu vou compartilhar com vocês porque de repente pode servir para você. Eu sempre ficava assim, entediado quando eu ficava sozinho e sem nada para fazer, assim, com tempo para mim. Eu sempre ficava entediado. E aí eu pegava alguma coisa para fazer. Só que eu nunca refletia, eu nunca tinha um tempo para reflexão. E quando eu comecei a enfrentar isso, meus irmãos, Deus começou a falar comigo de uma forma que nunca tinha falado. A impressão que eu tive é que Ele sempre queria falar comigo nessas circunstâncias, mas eu sempre tinha esse medo, essa ansiedade, porque a gente está sempre ocupado, sempre fazendo alguma coisa. Experimenta ficar um tempo sozinho, refletindo na palavra do Senhor, pedindo a Ele para te dar entendimento. Conversa com Jesus, irmãos. Eu gosto de andar, eu gosto de caminhar quando eu estou preocupado, quando eu estou com medo, eu gosto de caminhar. E eu aprendi a fazer caminhada de oração. Eu estou andando e estou falando com Deus. E Ele responde, tá? As pessoas pensam que eu sou louco, mas eu não estou nem aí. Eu vou falando com Jesus e Ele vai falando comigo. E eu vou dizer para vocês, irmãos, algumas dessas pregações que eu trago aqui são fruto dessas caminhadas de oração. Eu vou orando e Deus vai falando comigo, vai falando, e eu vou organizando no papel, vou falando e vai saindo. Quando vê, saiu aqui alguma coisa para compartilhar com os irmãos. Então, meus irmãos, quando a gente para, quando a gente olha e quando a gente escuta, quais são os sinais que a gente percebe nos tempos? Né? Jesus, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, né, os discípulos perguntam a ele, né, quais são os sinais da sua vinda, né, da tua segunda vinda e os sinais do fim dos tempos. E aí ele responde. Semana passada aqui, no domingo à noite, eu trouxe, né, uma mensagem e falei sobre esse texto. Então eu não quero me alongar nele, né, novamente. Mas é uma coisa que Deus está falando comigo, né? Então, meus irmãos, Jesus disse que haveriam alguns sinais. E que sinais? Sinais do fim dos tempos e da volta dele, né? Ele diz que a maldade iria aumentar, a maldade do mundo,
a maldade na sociedade, ela iria aumentar, né? Ele diz que apareceriam falsos cristos e falsos profetas que realizariam grandes maravilhas e grandes feitos. Ele diz que haveriam sinais na natureza e nos céus. E ele diz também que haveria um grande sinal nos céus, né? Da vinda do Filho do Homem, e todas as nações se lamentariam. Eu não sei você, mas esse texto aqui me faz tremer nas bases. Porque se às vezes a gente está em casa e chove, né? E aí cai um trovão daqueles que fazem muito barulho, a gente já se treme todo, fica com medo. Imagina um sinal desse da volta do Filho do Homem. E muitas nações se lamentarão. Se lamentarão por quê? De não ter feito essa escolha antes. Porque o tempo vai ter passado. No direito, irmãos, a gente chama isso de preclusão consumativa. O que é preclusão consumativa? É quando você perde a oportunidade de fazer algo e aquela oportunidade não volta mais. Você perdeu, passou. Então, meus irmãos, quando a gente para, e quando a gente olha, e quando a gente escuta, né? Quais são os sinais que a gente vê? A maldade do mundo tem aumentado, irmãos? O que vocês acham? Tem aumentado a maldade? A maldade ao nosso redor tem aumentado? A impiedade tem aumentado? A falta de temor do Senhor tem aumentado? Não precisa ser muito inteligente. A gente percebe que muitas vezes, sem querer, se a gente não vigiar, os princípios do Evangelho são negociados aqui, ó. Aqui, ó, nosso coração. A gente começa a negociar. Ah, mas aquele irmãozinho tinha uma reverência assim que não é necessário. Hoje a gente está em outro tempo. Hoje a gente está em outro tempo. Não, mas o irmãozinho ficava um tempo de oração antes de pregar, ou antes de cantar, mas não precisa mais não. A gente começa a negociar princípios. Os fundamentos do Evangelho são atacados. E a Bíblia vai dizer que quando os fundamentos são atacados, o que pode fazer o justo? Então, meus irmãos, quando a gente começa a discernir, quando a gente começa a parar, olhar e escutar, a gente começa a ver a maldade aumenta. O espírito do engano vai aparecer. O que é o engano, meu irmão? O engano é quando eu tenho uma informação equivocada de alguma coisa. O que a gente mais vê aí, meus irmãos, são pessoas enganadas. Por quê? Porque não querem se dar o trabalho de conhecer a Deus, de saber quem Deus é. Então, Deus, usando a boca do profeta Oséias, diz para essas pessoas o seguinte: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. E que conhecimento? É o conhecimento mundano? Não! É o conhecimento de quem Deus é. É o conhecimento que nos livra de todo engano, que joga a luz às trevas. Irmãos, às vezes eu entro no meu quarto, está escuro. E é uma experiência simples, mas eu queria chamar os irmãos à reflexão. Às vezes eu entro no meu quarto, está escuro e eu não enxergo nada. A gente fica com dúvida de onde estão as coisas, não é mesmo? Até que a gente acende a luz. A luz dissipa toda a treva. Você vai enxergar claramente que está ali, a não ser que você tenha um problema de visão. A luz da palavra de Deus, a palavra de Deus é luz, né? É lâmpada. Ela joga a luz e dissipa a treva, dissipa o engano. Mas nós precisamos querer conhecer a Deus. Isso precisa ser uma verdade dentro do nosso coração. Então, meus irmãos, o espírito do engano já está aparecendo. Eu queria aqui usar alguns exemplos, mas eu creio que os irmãos já estão careca de saber. Né? Tem pessoas famosas falando de um Deus como se conhecessem. E levando muitas pessoas que as seguem ao engano. Por quê? Porque Deus não é assim. E aí quando a gente fala, a pessoa fala, mas você é fariseu, né? Você não é, meus irmãos. Deus é quem Ele é. O Senhor Jesus, Ele é quem Ele é. Ele não é quem eu quero, nem quem eu espero que Ele seja. Ele é quem Ele é. E a revelação de quem Deus é está aqui na palavra dEle. Então, meus irmãos, quando eu paro, quando eu olho, né? Quando eu vejo, né?
eu percebo que existem sinais já acontecendo na natureza. É porque nós não estamos percebendo. Os irmãos sabiam que aqui no Brasil, um lugar onde não era costume ter abalos sísmicos, já tem? Os irmãos sabiam que há rios famosos e tradicionais que estão secando? Os irmãos sabiam que há uma previsão desse ano de um grande El Ninho, ou seja, uma grande difusão, uma grande manifestação na natureza que vai bagunçar as estações? O grande El Ninho, os cientistas estão dizendo para a gente o seguinte, ó, não vai haver precedente. Talvez nem haja inverno. Serão dias de muito calor. Se eles estão certos ou não, só o tempo vai dizer. Mas não há sinais? Sinais na natureza e nos céus. Então, meus irmãos, será que é possível ver algum desses sinais que Jesus disse que são sinais que antecederiam a sua vinda, antecederiam o fim dos tempos? Será que é possível? Será que é possível parar, olhar e ouvir e ver isso no tempo presente, no tempo que nós estamos vivendo? Será que é possível? Se a resposta for sim dentro do seu coração, você não precisa me responder, mas se a resposta for sim, você então é capaz de discernir esse tempo. Irmãos, o evangelho é pregado em todas as nações como testemunho, porque Jesus disse o seguinte, olha, quando o evangelho for pregado em todas as nações, né, como testemunho, aí virão o fim dos tempos. Será que o evangelho é pregado em todas as nações? Irmãos, será que com a globalização, com a velocidade onde nós trocamos informações, com isso aqui, ó, que se a gente bobear, aposenta a nossa Bíblia de papel, né? Será que o evangelho não está sendo pregado? Outro dia eu vi uma pessoa entrou numa comissão política, né? E começou a pregar o evangelho, do nada, com o celular na mão, começou a pregar para pessoas do alto escalão, coisa que a gente não via no passado, as pessoas tinham medo. Será que o evangelho está sendo pregado a todas as nações? Será que as nações onde o evangelho não entra estão aumentando ou diminuindo? A gente não tem, meus irmãos, liberdade para falar de Deus, pelo menos aqui no Brasil. Tem lugares que, quando as pessoas falam de Deus, são perseguidas e mortas ainda. Mas aqui no Brasil a gente tem liberdade até demais. Se a gente quiser ir ali fora agora e ficar o dia todo pregando e louvando, ninguém vai incomodar a gente, só os vizinhos aí. Vão chamar a polícia. Então, será que, meus irmãos, será que é possível, né, a gente discernir o tempo? Será que é tempo de fim? Em que tempo a gente vive agora? É tempo de quê? É tempo de um novo ciclo se iniciando, irmãos. Qual o propósito para a igreja, para esse tempo, né? Qual o propósito para a gente como igreja? Para nós aqui reunidos, qual o propósito dessa igreja, da Igreja Universal do Senhor? E eu não estou falando de denominação, né? Quando a gente fala de Igreja Universal, é do povo escolhido do Senhor, né? Aquele povo que o Senhor escolheu. Quando a gente fala de tempo, qual é o tempo? Né? Qual é o propósito da igreja para esse tempo? O que o Espírito Santo quer que a igreja, a noiva dele, né, faça nesse tempo? E eu queria chamar os irmãos para lerem comigo Mateus, né? Mateus 25, agora do 1 ao 13, né? E diz assim a palavra do Senhor: o reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens. E os irmãos conhecem esse texto, né? Talvez até melhor do que eu, né? O reino dos céus, pois, será semelhante a 10 virgens, que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, juntamente com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Eu queria que você repetisse comigo. O noivo
O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Eu queria que você repetisse comigo. Prepararam. Amém. Prepararam. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas, repete comigo, preparadas. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Não sabem. Irmãos, essa parábola, ela usa uma figura do casamento. E Deus, ele sempre usou no Velho Testamento também a figura do casamento para correlacionar, para ilustrar a relação dele com o seu povo, né? Tanto é que alguns profetas diziam, quando o povo estava falhando no relacionamento, né? O Senhor chamava de adultério espiritual, fazendo uma correlação com o casamento, usando essa expressão para que nós sejamos capazes de entender. Então, meus irmãos, lá em Oséias, por exemplo, né? O Senhor diz que Israel foi infiel ao seu marido. Mas assim, quem é a figura, meus irmãos, dessa noiva, né? A figura dessas virgens? Porque aqui a gente tem a figura da noiva que não é mencionada. A figura da noiva aqui não é mencionada. É mencionada a figura de 10 virgens, né? E quem são essas 10 virgens, né? Como correlacionar? Vamos fazer um apanhado aí. Apocalipse 21:9. Apocalipse 21:9 diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Olha, então a gente vê aqui uma nova figura, a figura da noiva como se fosse a esposa do Cordeiro, a figura da noiva que é a igreja universal do Senhor, a igreja, o povo escolhido do Senhor, aquele povo separado, o povo santo, eu e você. Não quando somos frequentadores de igreja, mas quando somos a igreja, quando temos uma aliança com Deus. Eu tenho aqui a marca de uma aliança que eu fiz com a minha esposa ali. Eu casei com ela e fiz uma aliança com ela. Esse aqui é o símbolo da minha aliança. Do compromisso que eu tenho com ela, com o compromisso que eu assumi. E nós temos uma aliança com Deus. E nós precisamos nos lembrar do compromisso que nós assumimos com Ele. Então, irmãos, né? A gente sabe que a noiva, né? A noiva é a figura do povo escolhido do Senhor, né? E as virgens? E as virgens, né? A gente vê aqui a figura de 10 virgens, 5 prudentes e 5 insensatas, né? E não a figura da noiva, mas sim das virgens. E olha o texto que diz, olha o que diz o texto de 2 Coríntios 11:2. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura.
Então a gente entende aqui que essa visão, né, essas virgens mencionadas, é uma alusão, é uma simbologia, né, do povo de Deus, representa a igreja. É um nome dado, por quê? Porque a igreja é santa, a igreja é pura, é purificada pelo sangue do Cordeiro. Então, meus irmãos, a gente, para entender a parábola de uma forma mais complexa, a gente precisa entender qual era o papel das virgens nesses tipos de casamento, né? Nessa cultura, né? Então, a gente vê o seguinte, a gente vê, meus irmãos, que quando a gente vai ler a cultura, o que era praticado na época, a gente vai ver que essas virgens, elas eram amigas do noivo e da noiva. E elas funcionavam como se fossem madrinhas de casamento. Ora, irmãos, os casamentos eram celebrados à noite. Naquela época não existia luz elétrica. Então, qual era a função das virgens? Elas acendiam suas candeias, elas armazenavam óleo para manter as suas candeias acesas, para alimentar o fogo. Aquilo geraria luz e iluminação. E aquelas candeias acesas funcionavam como lanternas. Aquelas candeias iluminavam o caminho do noivo até a noiva. E depois iluminavam o caminho do noivo e da noiva até a festa nupcial. Amém? Quando a gente entende isso, fica mais fácil entender a parábola. Por quê? Porque o objetivo da noiva era iluminar o caminho. O objetivo das virgens era iluminar o caminho. Ora, mas se acontecesse aqui com as insensatas, de elas perderem o combustível que mantinha a candeia acesa, ora, aquela iluminação ficava ali em treva. O noivo não era capaz de ver o caminho até a sua noiva. E foi isso que aconteceu com as 5 insensatas. Porque elas entenderam o seguinte, olha, poxa, o noivo está demorando. E nada de errado em pensar nisso. O noivo está demorando, ele não chega, ele prometeu que ia chegar, mas não chega. Poxa, eu estou com sono danado. Eu trabalhei a noite toda, estou com sono, estou cansado. Né? Então eu vou tirar uma soneca aqui. Quando me avisarem que ele chegar, porque também fazia parte da cultura alguém anunciar que o noivo estava chegando. Então, quando o noivo era anunciado, como diz aqui o texto, as virgens se preparavam, as coisas eram preparadas, só que tinham aquelas que não estavam preparadas. Percebam, irmãos, que haviam 10 virgens, as prudentes e as insensatas. Todas elas dormiram. Todas elas dormiram. Mas existia um grupo das prudentes que estavam preparadas. Preparadas. E existia a figura das insensatas que não estavam preparadas. Ora, então foi avisado, olha, o noivo está vindo. E elas não tinham material para manter a chama acesa. Elas não tinham material para manter a chama acesa. Então, irmãos, quando elas pediram lá, olha, vamos compartilhar esse material, as outras falaram assim, não, negativo, vai comprar o seu. Eu mantive aqui o meu material, e se eu dividir com você, não sobra para mim. E os irmãos conhecem, né, o que aconteceu depois, né? Então, meus irmãos, respondendo a nossa pergunta, qual seria o propósito, né, da igreja para esse tempo, à luz dessa parábola? Qual seria o propósito da igreja para esse tempo, à luz dessa palavra? Qual é a palavra-chave dessa parábola aqui? Preparação. Qual o propósito da igreja para esse tempo? Ei, se preparem. O noivo vem. Não é mais tempo de brincadeira. Não é mais tempo de superficialidade. Não é mais tempo de esfriamento. É tempo de preparação. O noivo vem. É tempo de preparação. Então, meus irmãos, o tempo, a gente discerne os tempos observando os sinais, parando, olhando, ouvindo, discernindo os sinais. E os sinais nos mostram que o noivo vem.
mas nem sempre é no nosso tempo, né? Nem sempre é no nosso tempo. Pedro vai dizer, né, que alguns entendem que a promessa do Senhor é tardia, mas o Senhor não se atrasa. Muito pelo contrário, Ele quer que todos se convertam. Então, o que a gente chama de atraso de Deus é a misericórdia de Deus, é a benevolência de Deus. Ele não quer que ninguém pereça. Ele nos dá tempo. Mas alguns, como as virgens insensatas, elas entendem que esse tempo é um tempo de relaxamento. É um tempo de abaixar a guarda. E aí que vem o problema. Porque a gente esquece de se preparar para o tempo que há de vir. Por quê, meus irmãos? Eu falei no passado e vou repetir. Se Deus disse, vai acontecer. Não importa quanto tempo passa, vai acontecer. A gente não pode relativizar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a igreja do Senhor precisa discernir o tempo certo para não cair na armadilha da distração. E o que é a distração? Distração é tudo aquilo que divide o nosso coração e desvia o nosso coração do propósito de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. E eu ouso dizer, com muito temor no Senhor, para você essa manhã, que é tempo de você e eu enchermos a nossa candeia de óleo. É tempo de preparação. É tempo de preparação. Meus irmãos, haverá um tempo onde as pessoas vão procurar esses cultos aqui e não haverão. Elas procurarão a palavra de Deus, elas procurarão alívio e não terão. O povo de Deus será retirado. Isso não te assusta. O povo de Deus será retirado daqui. As pessoas procurarão a Bíblia que elas sempre desprezaram. Eles procurarão a palavra de Deus que eles sempre desprezaram, sempre colocaram em segundo, terceiro, e quarto e quinto plano, e não encontrarão, e se lamentarão. Então, meus irmãos, talvez seja o momento de nós refletirmos de como está a nossa aliança com Deus. Como está o nosso tempo, quais são as nossas prioridades. Porque as nossas prioridades vão revelar o nosso compromisso. Se eu tenho um compromisso com Deus, ele precisa ser a minha prioridade. Ele não pode ser tratado como algo descartável. Ah, eu vou buscar Deus, vou na igreja quando sobra tempo. Quando não sobra, tem uma festa hoje, então peraí. Ah, tem isso, então peraí. Ah, hoje não dá, hoje... Não, meus irmãos. O Senhor tem que ser a nossa prioridade. A gente precisa discernir os tempos. Acabou o tempo da brincadeira, meus irmãos. Acabou o tempo da brincadeira. Eu não estou dizendo que o Senhor revelou algo que vai acontecer amanhã ou depois, não. Pode demorar mais 100 anos. Pode demorar mais 50. Eu posso nem estar mais aqui, você também. Mas vai acontecer. E que eu e você estejamos preparados. Que ele não nos pegue dormindo, como muitas pessoas estão. Dormindo. Sono espiritual, dormindo. Os sinais acontecendo, meus irmãos. Os sinais da volta de Jesus acontecendo. Bem embaixo do nosso nariz. Pessoas idolatrando, né? Pessoas sacrificando crianças. Em nome de um Deus pagão, bem embaixo do nosso nariz. Pessoas se alimentando de crianças, fazendo rituais pagãos, bem embaixo do nosso nariz. E o que a gente faz? Dorme. Normal. A gente não discerniu ainda o tempo que a gente está vivendo. Então, meus irmãos, é tempo de mantermos a nossa tigela cheia de óleo. É tempo de queimarmos do Senhor. Quando eu estava aqui no momento de louvor, eu senti tanta presença de Deus.
Eu creio que você deve ter sentido também. Jesus está aqui. Nós estamos reunidos em nome dele. Então, meus irmãos, voltando aqui para o texto, lá no versículo 8, a gente vê que as insensatas disseram aos prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Né? Então, fazendo uma analogia, vão ter tempo que vai haver um tempo que as pessoas vão querer, né? Vão querer óleo para alimentar a candeia delas, né? Elas vão querer ouvir a palavra do Senhor, como eu já disse, né? E não vão achar. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós. E o que simboliza esse não, meus irmãos? As distrações que tentam desviar a igreja do seu propósito, né? Aquilo que quer quebrar a nossa aliança com Deus, aquilo que é periférico. Meus irmãos, quando a igreja deve se conectar com o mundo, deve entender as dores do mundo e interpretar as dores do mundo à luz da palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja consolo. A igreja foi chamada para apontar o caminho, para ser o sal da terra, para ser a luz do mundo. Mas quando nós, como igreja, a gente se adequa ao mundo, quando a gente se ajusta ao mundo, a gente perde a autoridade profética. E o que é isso? A gente perde a conexão que nos habilita a discernir os tempos. Quem está me entendendo, pessoal? Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando alguma coisa estranha para você? Eu estou falando algo que é estranho ao seu coração? Porque às vezes eu fico me perguntando como eu não percebi isso antes? Como isso não me incomodou antes? E aí a Bíblia ainda vai falar daquelas que compraram, né? Saíram para comprar o óleo, né? Mas no versículo 12, ele diz algo muito interessante, meus irmãos. Eu já estou caminhando para o final, né? Ele diz o seguinte, no versículo 12, né? Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então elas saíram para comprar o óleo, né? Elas saíram para tentar se consertar, para tentar voltar como era antes. Como diz lá em Apocalipse, né? Se você perdeu o seu primeiro amor, e eu estou conjecturando aqui usando as minhas palavras, né? Vai lá atrás, procura onde você achou e volta. Então elas procuraram, né? E elas receberam a resposta do Senhor que disse assim: a verdade é que não os conheço. O que significa isso? Significa que elas não têm direito de serem recebidas como convidadas. E ele nem mesmo a reconhece como conhecidas. Meu irmão, olha que coisa chocante. Eu nem sei se essa expressão revela a idade, né, da gente. Mas olha que coisa chocante. Né? A verdade é que não as conheço. Tem gente que tem medo de ser demitido. A gente tem medo de ser demitido. Tem gente que tem medo de perder um relacionamento. Tem gente que tem medo de perder um jogo de futebol. Enfim, a gente tem vários medos. Mas está aqui uma coisa que a gente devia ter muito medo. Muito medo. E devia pregar a palavra do Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Para que eles não ouvissem isso aqui do Senhor. A verdade é que eu não vos conheço. A porta fechou, acabou. Não tem outra oportunidade. Meus irmãos, outro dia eu vi uma ilustração e Deus falou muito comigo. Eu vi aquelas provas do Enem, né? E as pessoas fazem filas e mais filas para a prova. Engraçado que todo mundo sabe que existe prova do Enem e todo mundo sabe que é naquela mesma data. Todo mundo estuda o ano todo para aquilo. E aí o que acontece? O pessoal se atrasa. Eu sou atrasildo também. E aí, meus irmãos, eu vi um repórter filmou a menina de joelho na porta da escola onde ela ia fazer prova. E ela chorando. Eu estudei o ano todo, abre essa porta, são só 10 minutos. Imagina, meus irmãos, pessoas que a gente ama, que não conhecem Jesus.
Senhor, eu estava quase me convertendo. Eu estava quase acreditando no Senhor. Eu estava quase me consertando, mas a porta fechou. Ela não vai abrir mais. E muitas nações se lamentarão. E ele termina a parábola com o versículo 13, que diz assim: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora, pode ser agora. E aí, meu irmão, como está a sua tigela de óleo? Como está a sua candeia? Como está a minha candeia, eu me pergunto. Eu quero dizer para os irmãos o seguinte: a Bíblia não diz que frequentadores de igreja serão salvos, não diz. A Bíblia não diz que religiosos serão salvos. Então, não adianta você escolher uma religião. Não é a religião que te salva. Mas a Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, no sacrifício que ele fez, e nós entendemos que ele é o nosso bastante suficiente Salvador, aí nós somos salvos. Mas isso implica em algumas atitudes, porque Jesus vai dizer que as minhas ovelhas me ouvem, elas conhecem a minha voz e elas me seguem. E ele vai dizer, aqueles que me amam, não são aqueles que estão dizendo, eu amo Jesus, bate palma. Não, são aqueles que também amam a minha palavra, são aqueles que me obedecem. Isso me faz crer o seguinte, irmãos, que nós precisamos ter uma aliança com Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ter uma aliança com Deus. Então, que ninguém aqui saia enganado. Por quê? Porque às vezes a gente senta em cima de uma salvação que não tem compromisso, que não gera mudança. E isso está na moda aí, tá, meus irmãos? Está na moda ser crente. Crente que não se arrepende, crente que continua pecando deliberadamente, crente que continua roubando os outros, continua matando, crente que continua mentindo, enganando, continua traindo, crente que não se arrepende. Está na moda. Ah, mas eu era assim, posta foto, aí depois, sabe? Enfim, eu não estou falando para julgar. Eu estou falando que uma aliança com Deus, ela é seguida de atitudes que revelam o meu amor por Ele. E se você não tem ainda essa aliança, eu tenho uma boa notícia para você, viu? A porta ainda não se fechou. Hoje você tem essa oportunidade de se consertar, de se arrepender, de ajoelhar aí ou na sua casa. Mas, Senhor, me perdoa, porque dentro do meu relacionamento contigo eu não tenho me dedicado, eu não tenho tratado o Senhor como meu Deus, como meu dono, porque a palavra Deus significa dono. E Jesus vai dizer, por que você me chama Senhor, Senhor? E você não me obedece, eu não sou o Senhor de vocês. Então, meus irmãos, para terminar, a gente vai ler o texto de Romanos 13, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. São orientações. Orientações para aqueles que discerniram o tempo. Diz assim, não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Pois esses mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Preste atenção, meus irmãos. Façam isso compreendendo. Repete comigo. Façam isso
compreendendo. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Ou seja, faça isso discernindo o tempo. Não fica alienado, não fica perdido, não, parado no tempo. Irmãos, tem pessoas que ainda estão paradas no tempo. Tem pessoas que ainda estão buscando só as bênçãos do Senhor, deixando Ele de lado. Pessoas que estão querendo ser abençoadas, mas não querem o abençoador. Elas estão querendo viver bem, estão querendo se enriquecer, estão querendo comprar carro novo, estão querendo prosperar. Não tem nada de errado nisso. Mas para conseguir isso, talvez nós precisamos buscar aquele que é abençoador e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas a gente quer buscar primeiro as bênçãos, só bênção, só bênção. Irmãos, não é mais tempo para isso, passou, ficou lá atrás. Eu e você precisamos discernir os tempos. Se você gostasse de futebol, você ia me entender, porque eu ia falar para você, estamos a 45 minutos do segundo tempo. O jogo está acabando. A qualquer momento o juiz vai apitar. Já era, meu irmão. Cruza a bola na área. Cruza a bola na área. Então, meus irmãos, o versículo 11 diz, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. E Paulo aqui diz, irmãos, a gente, às vezes, a palavra de Deus nos mostra, às vezes a gente fala alguma coisa, né? E as pessoas acham assim, nossa, como você interpretou errado a palavra de Deus, enfim. Porque, às vezes, a palavra de Deus, ela é dura. Por quê? Porque não é relativo à grosseria, mas é relativo a uma verdade que vem, meus irmãos, na velocidade que atropela a gente. Então, é a dureza das palavras, mas elas não são para nos massacrar. Elas são por amor, para nos livrar de qualquer tipo de engano. Então, aqui, continuando, o versículo 11 diz assim, façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O que quer dizer? Olha só, o tempo de dormir está quase acabando. Vai raiar o dia, vai ser tempo de acordar. Se você não acordar, meu irmão, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. Não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Irmãos, se essa palavra aqui não te atropelou, me atropelou. Não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Se a gente não vigiar, é o que a gente mais faz. A carne é a inimiga do nosso espírito. Ela quer nos levar à perdição, meus irmãos. Se os irmãos quiserem saber onde está, Gálatas 5, a partir do 19 até o 22, vai tirar toda a sua dúvida sobre isso. A carne, ela fica guerreando com o nosso espírito. Ela não quer aprender do Senhor. Ela não quer orar. Ela não quer buscar Deus. Ela não quer... Irmãos, acordar cedo para vir na igreja é um parto. Um parto. Parece que a gente está tendo um filho. Mas depois que você vem, você vê o quão bom é, você sente a presença de Deus, você entra em comunhão com os irmãos. Mas até sair, é um parto. Se você experimentar, determinar um momento de oração, porque você discerniu que é um tempo de você batalhar pela sua família, pelo seu trabalho, enfim, por inúmeras coisas, você discerniu, olha só, eu estou sofrendo uma represália do inimigo aqui, eu vou orar nesse sentido. Experimenta tirar alguma coisa da sua rotina e incluir a palavra de Deus. Vai ser um parto.
É luta atrás de luta. Você vai passar mal, vai ficar com dor de cabeça, alguém vai te ligar na hora. Se a gente não vigiar, a gente passa o tempo todo premeditando como satisfazer os desejos da nossa carne. Beleza? Beleza. Mas ela quer te levar para o mal. Ela quer te massacrar. Então, meus irmãos, eu já estou terminando. Eu queria deixar essa mensagem aos irmãos. Nós precisamos discernir o tempo. Precisamos entender que é tempo de preparação. Igreja, se prepara. Vem dias maus por aí. E se a nossa candeia não estiver acesa e a nossa tigela não estiver cheia de óleo, nós vamos sucumbir às circunstâncias, porque serão dias maus. A palavra de Deus diz que alguns de nós serão lançados para ser julgados. Mas para a gente não se preocupar, porque o Espírito Santo vai nos dar aquilo que nós devemos falar. Mas peraí, eu vou ser preso e ser julgado por ter uma aliança com Deus? Sim, alguns de nós sim, é o que diz a palavra do Senhor. Será que a gente está pronto para isso? Será que você está pronto para ser preso inocente? Será que você está pronto para morrer lá, igual as pessoas fazem lá no Oriente Médio? Serem fuzilados, perder casa, ver familiar seu, as mulheres estupradas e pegando fogo, fazendo tochas vivas, como Nero fez, dos crentes, ou mandando os crentes lá para a cova dos leões, lá, né, para o Coliseu, para os leões atacarem. Será que a gente está preparado? Será que a gente está pronto? Nessa liberdade que a gente tem aqui de falar de Jesus, será que a gente está pronto para isso? Não sei. Eu vou dizer para você, de mim, eu não estou, irmãos. Eu preciso encher a minha vasilha de azeite, de óleo, para que a minha candeia não se apague. Para que naquele dia eu esteja iluminando o caminho do noivo. Ele diz assim: vem, amado de meu Pai. Ah, meu irmão, é o que mais anseio ouvir. Vem, amado de meu Pai. Venha. Então, meus irmãos, eu quero dizer para os irmãos que é tempo de preparação. Eu vou ficar muito satisfeito se você nem lembre quem trouxe essa mensagem, mas eu vou ficar satisfeito e completo no Senhor se o Espírito Santo plantar isso dentro de você e não te dê sossego até que você pense, reflita sobre o tempo em que você está vivendo, que é um tempo de preparação. Não é mais tempo de brigar, irmãos, de diferenças teológicas, de diferenças de religião, de discutir religião, de defender a Deus. Nossa, irmãos, Deus não precisa de advogado. A gente não precisa defender a Deus, não. Não é tempo dessas discussões vãs, não, é tempo de preparação, é tempo de pregar o evangelho, é tempo de usar os nossos dons, aquilo que o Senhor botou dentro de nós. Então eu quero pedir que você fique de pé, meus irmãos. Eu já estou terminando. O pessoal do louvor pode vir. Quem entendeu aqui a mensagem, meus irmãos? Amém? Você recebe essa palavra? Você deixa eu pregar essa palavra em você? Amém? Então ora comigo. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus zeloso, cuidadoso, e o Senhor faz muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, não permita que aquilo que foi plantado aqui essa manhã seja roubado, ou que encontre terreno pedregoso. Muito pelo contrário, Pai. Que essa semente que foi plantada, ela encontre terra fértil, onde as raízes tenham liberdade para crescer, crescer, crescer.
e dê fruto a 30, 60, 100 por um. Ah, Senhor, desperta a tua igreja, desperta o teu povo, a tua noiva, Senhor. Senhor, não permita que nós pereçamos. Não permita que nós voltemos, Pai, do lugar onde o Senhor já nos tirou. Não permita que nós voltemos, Pai, para as coisas de onde o Senhor já nos libertou. Desperta a tua igreja. Impede, Senhor, que nós caiamos na distração, mas que estejamos antenados no Senhor, discernindo o tempo onde nós estamos vivendo. E que o Senhor tenha liberdade plena para agir e para nos usar como instrumento nas tuas mãos. Ó Pai, levanta aqui missionários do teu evangelho. E não só missionários que vão a outras nações. Missionários dentro de casa. Missionários que evangelizam com as suas atitudes. Que evangelizam seus filhos, seu marido, seus netos, seus familiares. Que evangelizam as pessoas que trabalham junto. Que evangelizam aquelas pessoas que estudam ou aquelas pessoas que o Senhor manda para que possa receber a tua palavra, Senhor. É um prazer te servir. Usa-nos como instrumento. Ó Pai, não permita que ninguém esteja improdutivo, ó Deus, na obra do Senhor. Desperta a tua igreja, Pai. Fala ao coração daqueles que são só frequentadores de igreja. Traz arrependimento genuíno, Espírito Santo, renova a aliança com teu povo. Traz aqui compromisso, Pai. Traz aqui vida no altar, Senhor. Que não sejam palavras eloquentes, vindas de homens que são letrados, mas que seja vida no altar, Senhor. Traz, ó Deus, restaura, Pai, a aliança com o teu povo. Traz o teu povo aqui, Senhor. Ah, Pai, nos capacita como igreja, para que nós estejamos prontos para receber aqueles que o Senhor nos enviar. Para que nós estejamos prontos para morrer, para discipulá-los, morrer para a nossa vontade, para a nossa vida. Ah, Pai, nos desperta para os nossos talentos, para aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, para os lugares onde o Senhor quer nos enviar. Que diminua eu, Senhor, para que Tu cresças em mim. Nós te pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Recebe essa palavra, meu irmão. Que o Senhor te abençoe.